Street Fighter é uma franquia de jogos de luta da Capcom que teve início bem mais ou menos com seu primeiro título, lançado em 1987, que era um jogo que trouxe até que algumas inovações, mas que também possuía grandes problemas, como por exemplo em sua terrível jogabilidade. O jogo não conquistou muito o público na época e até os dias de hoje muitos o desconhecem. Mas graças ao sucesso do primeiro jogo da franquia de briga de rua Final Fight, a Capcom retomou a confiança nos jogos de luta. E o time de desenvolvimento de Final Fight decidiu dar uma nova chance para Street Fighter, e utilizando tudo que aprenderam durante a produção do primeiro Final Fight, fundindo com a fórmula original do primeiro Street Fighter e juntando com algumas melhorias, nascia um dos mais importantes e influentes títulos da história dos videogames. Em 1991 era lançado Street Fighter 2, um jogo com uma jogabilidade incrível, uma fenomenal trilha sonora e 6 personagens selecionáveis que eram inesquecíveis. Claro que com todas essas qualidades o jogo foi um absoluto sucesso, tanto nos arcades como nos consoles de mesa, sendo o quarto jogo mais bem vendido do Super Nintendo, pois este console por um curto período de tempo teve exclusividade com esse título, rendendo 6 milhões e 300 mil cópias vendidas. E assim, de maneira bem resumida, nasceu uma das mais queridas franquias de jogos de todos os tempos. E claro, com todo esse sucesso, logo Street Fighter foi parar nas telas do cinema, e em dezembro de 1994 era lançado nos Estados Unidos o terrível Street Fighter: A Última Batalha, para a tristeza de todos os fãs do jogo. E é sobre isso que vamos falar hoje. Faremos uma review completa sobre uma das piores adaptações de videogame da história do cinema. Então já deixe seu like aí e vamos começar essa review. Possuindo em seu elenco o superaço de filmes de ação e porradaria Jean-Claude Van Damme como protagonista e o grande Raul Julia como antagonista, chegava às telas do cinema o filme Street Fighter: A Batalha Final, que de Street Fighter só tem o título e o nome e a caracterização dos personagens, pois na história não tem nada a ver. A história do jogo é a seguinte: Bison, líder de uma misteriosa organização secreta chamada Shadaloo, organizou um torneio intitulado World Warriors, juntando assim lutadores de várias partes do mundo. E cada personagem tinha sua história e seu objetivo dentro do torneio. A história é simples e existem inúmeros filmes cujo tema é uma simples competição de luta que são excelentes, e o próprio Van Damme fez muito sucesso com filmes nessa temática, como o clássico O Grande Dragão Branco, lançado em 1988. Mas a adaptação para o cinema de Street Fighter conseguiu cagar completamente com algo tão simples. E eu acho até tosco a gente tratar esse filme como uma adaptação, pois a história do filme é totalmente diferente do jogo, pois no filme não existe nenhum torneio, e o tema principal do filme não são as artes marciais. What the fuck? Sim, meus amigos, vocês não ouviram mal. Um filme baseado em um jogo sobre um torneio de artes marciais não tem como propósito principal as lutas. O filme está mais para um filme de guerra com elementos de artes marciais, elementos esses bem mal feitos por sinal. Mas vamos logo falar sobre a trama do filme, que é a seguinte. Em Shadaloo, que diferente do jogo é um país e não uma organização secreta, acaba de explodir uma guerra civil entre as forças do terrível traficante General Bison e as nações aliadas, lideradas pelo General Guile. A trama do filme começa quando Bison sequestra vários voluntários das nações aliadas e exige um resgate de 20 bilhões de dólares em 3 dias, situação que Guile se nega a aceitar. E ele, juntamente com a Sargento Kemi, começam a bolar uma maneira de localizar Bison e terminar de uma vez com essa guerra. E para Guile o assunto também é pessoal, já que entre os sequestrados está seu amigo Carlos Charlie Blanca, que está, sem Guile saber, sendo vítima das terríveis experiências que o cientista Dhalsim está sendo obrigado a realizar para cumprir o desejo de Bison de criar um super soldado, literalmente sem escrúpulos. Enquanto isso, os vigaristas Ryu e Ken tentam vender armas falsas para o traficante Sagat. Sagat descobre e coloca a dupla para lutar contra seu campeão de lutas clandestinas, Vega, mas antes da luta começar, Guile invade o local e prende todos por violarem o toque de recolher. Na prisão, Guile recruta Ryu e Ken para ajudá-lo a localizar a fortaleza de Bison, usando Sagat, que tem negócio a tratar com o vilão. Dessa maneira, portando um rastreador, Ryu e Ken forjam uma fuga de prisioneiros, adquirindo a confiança de Sagat. Mas o que Guile não sabe é que outra pessoa também colocou um rastreador naquele caminhão, e essa é Chun-Li, uma repórter que tenta há anos se encontrar cara a cara com Bison para vingar a morte do seu pai. E essa é basicamente toda a história de Street Fighter: A Batalha Final, um filme que não tem absolutamente nada a ver com o jogo. E como vocês já notaram, isso influencia nas histórias individuais de cada personagem da trama. Nós vamos falar de todos os personagens, pois nem todos têm coisas interessantes a ressaltar em suas diferenças, mas alguns merecem nossa atenção.
começando pelo Blanca, que no jogo ele é um personagem que quando era bebê, seu avião caiu na floresta amazônica e ele foi o único sobrevivente. Foi criado por lobos e quando grande, graças à sua força e suas habilidades, foi levado para competir no torneio, onde lá ele encontra sua mãe, que não tinha morrido no acidente, e reconheceu ele pela tornozeleira que ele usava. A história de Blanca é bem doida no jogo, mas no filme também é. Pegaram o Charlie, que é outro personagem da franquia Street Fighter, e transformaram ele no Blanca. Sim, como vocês viram na trama do filme, o Blanca não passa de um projeto de super soldado do Bison, e não mais um personagem criado nas selvas brasileiras. Agora, dois personagens que mudaram totalmente, até mesmo seu destaque dentro da trama, foram o Ryu e o Ken, que no jogo são os protagonistas, mais ainda o Ryu, e no filme eles são meros coadjuvantes, sem grande utilidade. E os dois que têm uma excelente história envolvendo artes marciais, que basicamente é o arauto do jogo, no filme eles são só tratados como dois vigaristas meia tigeras que têm crise de consciência. O protagonismo do filme fica a cargo do personagem Guile, personagem do Van Damme, que mesmo sendo protagonista, não tem tanta coisa interessante para falar sobre o personagem que já não tenha sido dito no resumo do filme. E falando de Ryu e Ken, temos o Sagat, que no jogo ele entra no torneio com o simples intuito de se vingar de Ryu por ter o derrotado no primeiro jogo, lhe causando a sua cicatriz no peito. No filme, ele é velho e baixo e não tem o porte ameaçador do jogo. No filme, ele é um traficante ex-campeão de lutas clandestinas, que não possui nenhum desejo de vingança contra Ryu por desavenças passadas. Só no final, mas a vingança é pelos acontecimentos do próprio filme. DJ, que no jogo não tem lá a melhor das histórias, já que ele entra no torneio só para ter ideias para compor seu novo álbum de música, mas no filme é ainda pior, já que primeiro, ele não luta em nenhum minuto do filme, e é simplesmente um ajudante do Bison. Literalmente ele só tá lá no filme, o personagem não tem utilidade nenhuma. O Dhalsim tem uma história bem interessante no jogo, pois ele é um indiano que entrou num torneio para conseguir dinheiro para ajudar uma aldeia que tinha crianças passando fome, e no filme ele é um cientista que trabalha na transformação de Charlie em monstro. O personagem talvez seja o segundo mais mal incluindo, perdendo apenas para o DJ. A introdução dele na trama é extremamente forçada, e quando ele aparece caracterizado, dá até uma vergonha alheia de ver. E a pior de todas as mudanças é a Cammy, que tem uma das histórias mais interessantes do jogo. Lá ela é uma agente da Delta Red que entrou no torneio para investigar o Bison, mas durante as lutas ela descobre que na verdade era uma agente do Bison e que teve sua memória apagada para se infiltrar na Delta Red e trazer informações. E mais, ela foi criada em laboratório utilizando o DNA do próprio Bison, ou seja, ela é meio que um clone do próprio Bison. E ela também é a sua 13ª DAO. As DAOs são uma unidade assassina do próprio Bison. Todas as DAOs, tirando Cammy, são garotas sequestradas ao redor do mundo, que sofreram lavagem cerebral para servir ao Bison. Isso é basicamente o princípio da história da personagem, que tem muito mais dentro da franquia. E no filme eles pegaram tudo isso e jogaram no lixo, transformando a personagem numa simples assistente do Guile. Nada mais. Sério, até a busanfa que ela sempre exibe em todos os jogos está de fora do filme. Para concluir, temos a Chun-Li, que pela primeira vez é o mais perto que posso chegar de um elogio no sentido de adaptação, pois mesmo que a personagem não seja uma policial, pelo menos os objetivos dela são o mesmo do jogo, a vingança pela morte de seu pai. A atriz escolhida combinou bem com a personagem, e ela tem uma boa utilidade na trama, então no sentido de adaptação, a Chun-Li talvez seja a melhor parte desse filme. Ok, tirando esse detalhe da Chun-Li, acredito que eu já tenha deixado claro o quão ruim esse filme é como adaptação. Mas e como filme? Esquecendo o jogo, ele funciona? Ele é bem feito? A resposta infelizmente é não. Começando logo pelo início do filme, que literalmente começa do nada, jogando todas as informações na nossa cara. Meio que o filme parece uma sequência, já conta que conheçamos toda a trama antes de assistir o filme. Esse filme, na verdade, comete um erro bem parecido com o filme do He-Man, protagonizado pelo Dolph Lundgren, que também é outro filme que começa praticamente do nada, como se tivesse vindo de um filme anterior. Sério, por anos eu pensei que aquele filme do He-Man era parte de uma trilogia, não me perguntem por quê. Mas voltando para o Street Fighter, provavelmente a desculpa dos criadores do filme para esse início abrupto talvez seja o fato dele ser uma adaptação e eles contam que os fãs venham relembrar dos personagens dentro da trama. Mas como o filme falha miseravelmente nesse ponto, simplesmente parece que a trama começou do nada. E falando sobre a trama principal, como disse no início, o tema principal do filme é a guerra, e esse é provavelmente o filme com essa temática que tem a trama mais leve.
Tudo na história se desenrola de uma maneira simples, não nos trazendo emoção durante a trama, não nos fazendo sentir os problemas que o filme cita, as cenas de ação também não causam grande emoção, tudo no filme parece uma trama voltada para crianças sem muitas reviravoltas, o que talvez tenha sido o objetivo dos criadores desse filme, afinal naquela época videogame era visto como uma coisa de criança, e talvez eles pensaram em fazer um filme mais voltado para esse público. Mas mesmo assim, tudo isso não é desculpa para fazer um filme com uma trama tão rasa e com muitas cenas vergonha alheia. E não esquecendo que a trama do jogo era uma simples competição de luta. Ou seja, se era para fazer uma trama mais simples, era só ter seguido a trama do jogo e não inventar tantas bizarrices que estragaram tudo que tinha sido construído nos jogos. E não podemos esquecer de falar das lutas. Ah, as lutas! E como disse no início, o filme tem sim elementos de artes marciais. E mano, é tudo um show de vergonha alheia. As lutas desse filme são muito mal feitas. Sério mano, tudo é mal feito. O jogo de câmera é estranho e os golpes parecem lentos. Isso sem contar quando eles tentam colocar os golpes do jogo no filme da maneira mais tosca possível. Sério, dá até um troço quando você vê o que eles estão tentando fazer. E para concluir as bizarrices, tem até uma luta do Honda com Zangief destruindo uma maquete com 2 japoneses assistindo, lembrando os filmes do Godzilla. Mas a pior luta do filme é a do Bison com o Guile, e o mais bizarro é que até o Van Damme luta de um jeito muito estranho nesse filme, e ele sempre manda bem em todos os filmes que envolvem luta. Sério, eu realmente não consigo entender o que fizeram com as lutas nesse filme. Agora vamos elogiar um pouco, e como elogios eu posso citar a parte da caracterização dos personagens. Todos, quer dizer, tirando o DJ, estão idênticos aos personagens do jogo. Esse ponto positivo infelizmente tem algumas críticas, pois como citei enquanto falava sobre o personagem Dhalsim, alguns personagens se caracterizaram de maneira forçada na trama, como por exemplo o Honda, o Dhalsim e a Cammy. E o Balrog, que no meio de um tiroteio está lutando com luvas de boxe, o que deixa tudo muito bizarro. O trabalho do elenco, que muitos criticam, principalmente a atuação do Raul Julia como vilão, eu sinceramente, na minha opinião, acho que todo o elenco trabalhou bem, e mesmo com tantas coisas mal feitas, o elenco fez o que os seus personagens pediam, claro, os personagens do filme, combinando perfeitamente com a trama. O problema aqui não é o elenco, mas sim a falta de noção dos roteiristas e a do diretor. E já que eu citei o Raul Julia, eu gosto bastante da atuação dele nesse filme, pois a sua atuação é tão bizarra que casa perfeitamente com a bizarrice do filme, e eu sempre me divirto muito com ele. E citando diversão, vamos entrar no último tópico dessa review, que é: será que mesmo com todos os seus defeitos, mesmo sendo uma péssima adaptação e uma vergonha que levou o nome do grande jogo Street Fighter, será que mesmo assim vale a pena assistir esse filme? A resposta, meus amigos, é sim, e estou falando sério, por mais bizarro que isso pareça. O filme é sim divertido. Claro que nós temos a vantagem de saber que o filme é uma porcaria antes de assisti-lo, vantagem que quem assistiu na época do lançamento não tinha. Dá sim para curtir o filme, pois como eu disse, ele é leve e as bizarrices que o filme possui divertem e entretem qualquer espectador. Eu gosto muito dos filmes antigos do Van Damme, mas ironicamente, esse é o filme dele que eu mais assisti. Claro que eu estou dizendo que vale a pena assistir esse filme tendo em mente o que ele é de verdade. Um filme ruim, fraco, com muitas bizarrices e que não tem nada a ver com a obra em que foi baseado. Mas assistir ele apenas com o intuito de se divertir e dar boas risadas, sem dúvida vai lhe entreter numa tarde chuvosa de sábado, comendo aquela pipoquinha. Street Fighter a batalha final entra naquela categoria: é tão ruim que é bom? E a verdade tem que ser dita: Street Fighter a batalha final é só mais um filme ruim na longa e terrível história das adaptações de videogame. Antes de terminarmos o vídeo, vou estar falando aqui 2 curiosidades sobre ele. A primeira é que infelizmente Raul Julia morreu vítima de um câncer no estômago antes da estreia desse filme no cinema. Filme este que ele só fez porque os seus filhos tinham pedido. E segundo é que teve um jogo baseado nesse filme utilizando os sprites feitos com atores reais, bem ao estilo do Mortal Kombat, e os atores do filme gravaram as cenas para o jogo. A versão de arcade não foi feita pela Capcom e dizem que ela é injogável, mas a versão dos consoles foi sim feita pela Capcom. E esse sim, dizem que não é o melhor jogo do Street Fighter, mas que dá sim para se divertir. E o mais legal é que o Akuma tá no jogo e ele nem aparece no filme. Bom, pelo menos do filme ele se livrou.
Mas agora eu quero saber dos comentários de vocês. Vocês já assistiram essa tranqueira? E quando assistiram, vocês já sabiam que era um filme ruim ou viram com alguma expectativa? Conte para nós. Não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Fique com Deus e até a próxima!